Glória a Deus. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Esse capítulo inteiro do livro de Êxodo, 51 versículos que tem aqui, tratam a respeito da Páscoa, a saída do povo de Deus do Egito. Nós não vamos ler todos os versículos, mas nós vamos ler uma parte deles. A partir do versículo 1, então, nós vamos ler. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Até aqui está bom. Glória a Deus. Bom, nós estamos vivendo então uma semana santa, né? Então essa semana é comum, até pela nossa tradição cristã, e falarmos sobre isso, pensarmos sobre isso. Infelizmente nós temos também na nossa cultura o chocolate, o ovinho de chocolate, o coelhinho da Páscoa. Mas aqui nós estamos diante de um texto da Bíblia que nos mostra a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa, como ela surgiu e o propósito pelo qual ela surgiu. Então nós estamos aqui diante desse texto, onde o povo de Deus estava escravo no Egito. E ele estava escravo, não era um pouco de tempo não, havia 430 anos de escravidão. Então provavelmente, fazendo-se as contas, eles estavam na 5ª geração de escravos. 5ª geração de escravos. Então eles estavam lá, debaixo de um jugo, numa terra que não era deles, não pertencia a eles, sendo escravizados, chicotes nos lombos, trabalho árduo, mãos machucadas, pés cansados e um clamor nos seus lábios e um sonho no coração. O sonho do coração era ser livre daquela escravidão. O clamor dos lábios era: Deus, envia-nos um Salvador. Então eles tinham um desejo no coração e tinham um clamor nos seus lábios. Dia e noite eles clamavam e esperavam sair de um jugo de escravidão e ir para uma terra boa, abençoada. Então Deus ouve isso. Ele ouve o clamor do povo e ele vê a intenção do coração daquele povo. E ele levanta um homem forjado por Deus, um homem que durante 40 anos viveu nos palácios, achando que era alguém, era filho do faraó, tratado como príncipe, vivia como príncipe, dormia como príncipe, achava ser alguém. Pois então, fugiu do palácio como um assassino, passou 40 anos no deserto, vendo que não era ninguém, comendo poeira, passando calor, sol queimava o seu rosto, e ele aprendeu que não era ninguém. Mas Deus deu uma nova etapa para a vida dele de 40 anos. E nesses outros 40 anos, Deus então o levanta e mostra para ele que Deus é Deus. Então ele viveu 40 anos achando que era alguém, 40 anos vendo que não era ninguém, e mais 40 anos aprendendo que Deus era tudo. Deus levanta esse homem com um desafio: vai enfrentar Faraó. Claro, como todo crente, bem crente, nós gostamos da desculpa. Ele também deu: Senhor, não posso, sou pesado de língua, quem sou eu? O Senhor então o desafia e mostra que ele seria com ele naquele momento e fala ao faraó: o eu sou me enviou até ti. Então Deus, pelas obras de Moisés,
Então Deus castiga e exerce um juízo naquela nação. O coração do faraó é endurecido e não permite que o povo saia. Deus então, como prova de juízo, envia as pragas que nós conhecemos a história. Agora nós estamos aqui diante de uma situação. O faraó já foi castigado com pragas, 9 pragas. O povo então já estava se desesperando. E o povo de Deus com a sua esperança cada vez aumentando mais. Então Deus pede esse mandamento a eles: celebrem a Páscoa do Senhor. E nós vamos ver aqui nesse significado o que a Páscoa tem a ver conosco. O que essa simbologia tem a ver com a nossa vida hoje, tem a ver com a igreja. Bom, em primeiro lugar, o que eu posso ver aqui no texto, no versículo 2, diz: esse mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Em primeiro lugar, a Páscoa aqui significa começo, recomeçar. Aqui então é um marco, onde eles sairiam da escravidão e iriam para a liberdade. E Deus diz para ele: esse será o principal mês para vocês. Ou seja, Deus então pega este povo e começa a escrever uma nova história, a traçar um novo rumo, uma nova caminhada. Até então esse povo aqui não era nação, era simplesmente um povo escravo numa terra estranha. Mas a partir desse momento, Deus então os levanta e começa a fazer deles uma nação. Aqui nasce a nação do povo hebreu. Então Deus dá um novo começo, um novo caminho e uma nova trajetória para esse povo. Eu não conheço o coração de ninguém que está aqui nessa noite. Nem da minha esposa que está aqui eu conheço o coração dela. Somente Deus é capaz de esquadrinhar o nosso coração e saber quem de nós precisa de novo começo. Quem de nós, nesses dias onde pensamos no Salvador Jesus Cristo, está precisando de um novo rumo na sua vida, uma nova caminhada? Nós costumamos fazer isso no fim do ano, na virada de ano. Bom, o que esse ano passou na minha vida? O que foi bom, o que foi ruim? E o que eu vou fazer de melhor o ano que vem? O que eu vou projetar para o ano que vem? Nós poderíamos fazer isso nessa semana, com esse sentimento da Páscoa em nosso coração. Bom, que rumo que eu vou tomar na minha vida? Como eu estou vivendo? Como está o meu cristianismo? Como está o meu viver diante do Senhor? Meditarmos em nós, olharmos para dentro de nós mesmos e se precisamos tomar um novo rumo e uma nova direção, ou recomeçar em algumas áreas da nossa vida. Amém? Amém. Mas Páscoa ela também fala e revela o projeto de Deus para a família. Você vai acompanhar aqui comigo alguns versículos. No versículo 3, o texto diz que a família toda tinha que estar junta para celebrar a Páscoa. No versículo 7, diz que toda a família, todos, tinham que estar debaixo do sangue do cordeiro aplicado nos umbrais da porta. Depois, no versículo 8, diz que todos da família tinham que comer o cordeiro. Olha que interessante isso. Todos da casa tinham que comer o cordeiro. Amados, é bem certo que os pais são responsáveis por muitas coisas aos filhos, mas salvação é individual. Você crê nisso? Amém. Eu não posso me alimentar espiritualmente por você. O pastor não pode se alimentar por você. Os pais não podem se alimentar espiritualmente pelos filhos. Aqui diz que todos da casa tinham que comer o cordeiro. Amados, todos nós precisamos nos alimentar de Jesus. Todos. Uma vez a pastora Ana falou uma frase aqui no púlpito e naquela ocasião me tocou muito. Ela fez uma pergunta: até quando você estará contente ou se contentando em comer da mão do pastor? E é verdade. Às vezes nós esperamos sempre pelo outro. Queremos o pastor fazendo a oração, queremos o pastor fazendo o que nós poderíamos fazer, queremos ouvir a palavra dada pelo pastor, queremos a revelação dada pelo irmão, queremos que o outro faça. Eu vejo às vezes o marido se apoiando na espiritualidade da esposa, ou a esposa no marido. Queridos, não adianta. Para o céu ninguém vai de carona. Sabia disso? Ninguém vai de carona para o céu. Se você não se alimentar de Cristo, você não ficará de pé. Se você não se alimentar de Cristo, você não será fortalecido. Você não vai participar da Páscoa do Senhor. A Bíblia diz aqui que na família todos comeram. Amém? Amém. Todos nós devemos nos alimentar do cordeiro. E aqui você pode ver a importância que Deus dá à família, à união da família.
Deus zela muito pela instituição família. Deus cuida da instituição família. Deus tem projetos para a instituição família. Mas também a família tem sido o alvo número 1 dos ataques de Satanás. Sabe por quê, irmãos? Porque casamento abalado é família abalada. Casamento abalado são filhos abalados. Família desestruturada, filhos crescem sem estrutura. Família sem direção, os filhos crescem sem direção. E o que está acontecendo nos dias de hoje é terrível, porque é um ataque infernal em cima da família. E nós devemos estar atentos a respeito disso, porque aqui o texto diz que Deus dá importância à família, mas nós, principalmente os pais, os homens, os sacerdotes do lar, tem que estar atentos à direção que a família está tomando na presença de Deus. A respeito da família, nós podemos ver também que tinha que ter uma diligência dos pais nessa questão, porque a ordem de sacrificar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta foi dada aos chefes da família. Olha que interessante, os chefes da família tiveram essa instrução e tinham que aplicar com diligência. Com diligência. Queridos, isso aqui é importante demais. Hoje nós vivemos dias em que pai e mãe pensam o seguinte: eu estou trabalhando muito, colocando comida dentro de casa e comprando o que meu filho quer e precisa. Mas a educação, filho, eu vou te dar aqui uma babá. Essa babá aqui tem 32 polegadas e é de LED. Então, filho, senta ali e aprende. Pensamento diabólico isso. Estratégia do inferno para conquistar os nossos filhos. Olhamos para nossos filhos e dizemos: não tenho tempo. Eu falo isso para mim, porque claro que é muito mais fácil chegar em casa, sentar na frente da TV e falar: filho, vai jogar videogame, deixa o pai descansar. Mas não podemos fazer isso. Pais devem sentar com os filhos e ler a Bíblia junto com eles. Pais devem pegar os filhos e colocar no colo: filho, vamos fazer uma oração. Filho, vamos orar. Vamos orar pelo campo missionário. Eu vou te ensinar, filho, como é que ora por um missionário. Filho, eu vou te falar sobre um país. Tem um país que lá não pode pregar o evangelho. Vamos orar para que Deus, de alguma forma, conquiste essa nação? Se houver negligência dos pais, toda a família se perderá. Toda a família se perderá. Sabe por que eu digo isso? Porque um filho desviado dos caminhos do Senhor e cair no mundo das drogas, ele pode acabar com a família inteira. Quem tem isso na sua casa sabe o quanto dói e sabe o quanto é difícil lidar com esse tipo de problema. Um filho desviado para esses caminhos, ele pode acabar com toda uma estrutura de uma família. Pai, você não pode ser negligente. A instrução do Senhor primeiro é dada a você. Deus falou para os chefes da família: pegue o sangue do cordeiro, coloque nas portas, porque assim vocês estarão protegidos. O anjo da morte não vai alcançar os primogênitos. Pai, é você o responsável por derramar o sangue de Cristo sobre a vida do seu filho, com conhecimento, com temor no Senhor, com uma vida de oração. Se nós não fizermos isso, o inimigo vai conquistar o coração deles.